mínimo necessário para comer. E a gente falou, beleza, então vamos tentar voltar para casa sem usar o ônibus, vamos pegar carona. Vamos enfiar o dedão na estrada e vamos tentar voltar. A gente faz assim, a gente acaba se dividindo em grupos. Então, porque seria impossível, sei lá, um grupo de 15 pessoas pegar carona, seria impossível, né? Então a gente se divide em grupos de 3. Eu fico eu, o Bonfá e a Helena. E a gente vai subindo, a gente vai subindo o litoral do Brasil, de carona, de caminhão em caminhão. A gente vai parar em... Onde a gente vai parar? A gente vai parar no litoral de São Paulo. E a gente vai parando nas praias. A gente vai pegando carona com caminhoneiros. O cara nos leva até onde ele ia, até onde dava, onde os nossos caminhos coincidiam. Aí a gente ficava na beira da estrada, punha o dedão, alguém parava. E assim a gente conseguia se locomover. E algo inacreditável, porque hoje se eu pensasse se eu deixaria meus filhos fazer isso, eu acho que eu diria não. Eu acho que hoje seria algo arriscado de se fazer no Brasil. E eu não sei bem como os meus pais me deixavam. Não tinham celulares naquela época. Então a gente ia para essas aventuras e... nossos pais não sabiam de nós, não sabiam se a gente estava bem, não sabiam se a gente tinha chegado, não tinham notícias nossas. Então a gente de vez em quando ia até a cidade, procurava um orelhão, ligava e falava, olha, estamos aqui, estamos vivos, está tudo bem, está tudo certo. E depois a gente ia para a estrada, punha o dedão e saía subindo a costa do Brasil. A gente para no litoral norte de São Paulo. A gente acampa por ali também não tinha grande coisa. Eu lembro que um grupo nosso vai parar eu vou parar um pouco mais ao norte, mas um dos grupos que estava conosco vai parar justamente na praia onde eu agora passo as minhas férias, que é a Barra do Saí. E esses lugares todos, eu não sei se existia, ou talvez estivesse recém-inaugurada a Rio Santos, mas essas praias todas eram... Não era essa ferveção que é hoje, não eram lugares cheios de gente. Então você conseguia passar por essas praias todas, Juqueí, a Barra do Saí, Maresias, era outra história. Era possível acampar. Não tinha nada, tinha pescadores só. Aí depois a gente segue viagem, eu, Bonfá e a Helena. A Helena é irmã do Feio do Flávio, que toca comigo no Capital. A gente sobe pra casa de uma tia do Bonfá em São José dos Campos. E aí a gente acaba voltando para São Paulo e voltando para Brasília. Essa é a primeira vez que a gente se aventura pegando carona, acampando e pegando carona pelo Brasil. E a gente acaba tomando gosto pela coisa, de viajar de carona. Assim, é incrível a liberdade, e é incrível que os caminhoneiros paravam e nos ajudavam, nos davam carona. Eu venho para São Paulo pela primeira vez de carona. A primeira vez que eu venho parar em São Paulo é pedindo carona. A gente estava na Universidade Rural do Rio, visitando o Bi Ribeiro, que estudava lá. Então os Paralamas meio tinham um elo com a Universidade Rural do Rio. E eu e o Tavo, o irmão mais velho do Dado Villa-Lobos, a gente resolve, vamos conhecer São Paulo. A gente vai para Dutra, ali na altura de Seropédica, que é uma cidade que fica na beira perto da Dutra. A gente estende o dedão, a gente pega uma carona e vem parar em São Paulo pela primeira vez. Isso deve ter sido, não sei nem que ano, 82, 83, acho que eu não cantava no Capital ainda, então deve ter sido 81, 82. E eu venho parar na Praça da República. É o primeiro lugar que o caminhoneiro, a gente vai pegando de carona em carona, eu vou parar na Praça da República. E eu lembro que eu fico com uma impressão meio bizarra de São Paulo. Pô, sério? É isso aqui, São Paulo? Eu esperava um lugar um pouco mais iluminado, talvez, né? Achei meio caído, eu lembro, a minha primeira impressão de São Paulo.
Mas voltando aos acampamentos, aí no verão seguinte a gente resolve conhecer Búzios, fazer a mesma coisa em Búzios. Então a gente, sei lá, vai de ônibus, depois a gente vai pegando caronas, chega até Búzios. E em Búzios a gente vai parar numa praia. A gente vai parar, acho que em Jeribá, eu acho que é o nome da praia. Que hoje, eu não tenho certeza, talvez eu devesse ter checado o nome das praias. Mas a gente vai parar numa praia que hoje é badalada pra caraca, tá cheio de gente, cheio de casas luxuosas, caras, a beça. E na época não tinha nada. A gente procura de novo uma fonte. Dessa vez estava eu, o Fê, o Flávio, o bateria e baixista do Capital, e a Helena, a irmã deles, que era minha namorada. A gente vai parar em Búzios, nessa praia paradisíaca, mais uma vez, também deserta. E lá, dessa vez, a gente faz uma experiência, a gente tenta sempre levar assim, ao extremo a experiência da sobrevivência na selva, sabe? Tipo esses documentários que você vê no Netflix, sabe? Pelado na selva, sabe? De você sobreviver sem nada. A gente tenta fazer uma parada assim. A gente tenta primeiro chegar lá sem dinheiro nenhum, chegar lá de carona, e depois, uma vez lá, de tentar, como nas viagens anteriores, da gente se virar com o mínimo possível, da gente ter o mínimo de contato com civilização, de realmente tentar simular como se estivéssemos numa ilha deserta. E aí a gente faz a seguinte experiência: a gente fala, vamos tentar viver da água, da fonte natural que tinha ali perto das nossas tendas, e a gente vai comer. Isso parece sacanagem. Sabe tatuí? Sabe, parece uma barata que sai de dentro da água, ou parece um camarão terrestre. Enfim, eu não sei bem o que é aquilo, se é um crustáceo, eu não sei o que é. Parece uma mistura de um crustáceo com um inseto. Mas a gente fala, beleza, vamos comer esses tatuís. É verdade isso que eu tô contando. E aí a gente sai, durante o dia, cata um monte de tatuí, pegando da areia os tatuís. Aí a gente faz um fogo, assa os tatuís e come. E o gosto que tem parece uma espécie, tem meio gosto do mar, então acaba tendo um gosto meio parecido com camarão, na verdade. Parece um crustáceo. Esses tatuís não devem ter em todo lugar, porque aqui no litoral norte de São Paulo, por exemplo, eu não lembro de ter visto esses bichinhos. Mas lá em Búzios tinha muito. E a gente passa dias comendo tatuí e bebendo água da fonte. E aí sim foi a nossa sensação, olha, uau, a gente é capaz de fazer qualquer coisa. A gente consegue vir aqui, chegar até aqui sem gastar dinheiro. A gente consegue ficar aqui sem ter que ir no supermercado, sem precisar de sequer de comprar comida ou água. E eu lembro que a gente tirava uma satisfação gigantesca dessa sensação de liberdade, sabe? De estar fora, sei lá, fora da sociedade, longe da sociedade, sabe? De estar, essa sensação de independência que nos dava. E nós éramos muito, muito jovens. Nós devíamos ter... de novo, eu não estava no Capital ainda. Peraí. Ainda existia, acabei de lembrar, porque quando a gente está a caminho dessa viagem, a gente passa pela Ilha do Governador. A gente fica uma noite na Ilha do Governador, numa casa de uma tia do Renato, e o Renato tava lá também. E o Renato mostra pra gente Faroeste Caboclo. Então, e Faroeste Caboclo é a última música do Aborto Elétrico. Então o Aborto Elétrico nunca chega a resolver, nunca chega a tocar. Mas oficialmente o Aborto Elétrico ainda existia. Então aquilo devia ser
Aquilo devia ser devia ser o verão de 81, 82, eu acho. Acho que deve ter sido por aí. Porque logo depois surge isso, acaba o aborto e surge Capital e Legião. E a gente tinha essa vontade, de um modo geral, de fazer tudo nós mesmos. Um dos motos do punk rock era faça você mesmo. Então, às vezes eu tinha a impressão que era tudo levado ao pé da letra. A gente falava, beleza, então a gente vai fazer a nossa própria música. E a gente ouvia as bandas da gente com o mesmo prazer que a gente ouvia as bandas gringas. A gente estampava as nossas próprias camisetas. Quando a gente ia acampar, a gente fazia umas ideias malucas como essas, de pegar, comer. A gente só não caçava a nossa própria comida porque, sei lá, acho que não tinha, ninguém tinha o arco e flecha, senão a gente estaria tentando fazer algo assim também. Ou talvez levar lençol, um anzol e ter pescado a nossa comida. Mas a ideia era essa, de tanto em Brasília, quando a gente estava lá, quanto nas nossas férias, era da gente se afastar de todos. De se afastar do que todo mundo, da música que estava todo mundo ouvindo, da gente se afastar dos grandes centros de veraneio, sabe, onde estava todo mundo passando as férias, onde estavam rolando as baladas. A gente queria distância disso. A gente não comprava as roupas da moda nem nada, a gente preferia fazer as nossas próprias camisetas, e as nossas férias acabavam entrando nessa mesma vibe, nesse mesmo espírito, assim, da gente se virar sozinho, da gente fazer... catar nossa própria comida e procurar fontes para beber água. Eu não sei dizer qual é precisamente a origem desse desejo de nos afastarmos de tudo e de todos, mas ele era uma coisa que era muito presente em vários aspectos da nossa adolescência, e muito em relação às nossas férias, esses acampamentos. A gente não fazia questão de pertencer a convencer mais pessoas a serem como nós. A gente não queria ir para fazer contato, para conhecer gente. A gente gostava da ideia de que nós ouvíamos um tipo de música que só nós ouvíamos, que a gente achava que mais ninguém conhecia. A gente não tinha ainda feito contato com as bandas, as outras bandas do Brasil. A gente não conhecia as bandas do Rio, as bandas de São Paulo. A gente achava que só a gente ouvia aquele som. E a gente vivia dentro de uma bolha, na real, sabe? Então, e a gente levava essa bolha com a gente onde quer que nós fôssemos. Então, quando nós viajávamos dentro de uma bolha. A nossa mesma turma de Brasília, que era as bandas de rock e as pessoas que orbitavam em volta, as poucas pessoas que orbitavam em volta dessas bandas. E lá íamos nós. Um grupo, a gente está falando de umas 15 pessoas. Essa viagem para Búzios, por exemplo, éramos 4 pessoas. E tentando sempre testar os limites, empurrar os limites da independência. Vamos tentar chegar lá sem usar um ônibus, vamos tentar chegar lá só de carona, vamos tentar viajar pelo Brasil de carona, vir até São Paulo de carona, vamos tentar ir até Búzios e se virar sem ter que passar no supermercado. Vamos tentar beber só a água que a gente conseguia encontrar. E a gente conseguia se virar. A gente conseguia fazer essas experiências. Essas, na verdade, eram umas aventuras. E a gente ia parar nos lugares que hoje é impossível. Hoje essas casas todas, essas praias todas estão cheias de casas, de gente endinheirada e viraram pontos turísticos, tem engarrafamentos, zilhões de pessoas, turistas do Brasil e do mundo. Isso ali nessa região de São Paulo, Rio, Floripa, não existe mais isso. Esses lugares já estão abarrotados de gente. Eu não sei se talvez em outros estados brasileiros seja possível. Talvez mais para o Nordeste, talvez na Bahia, talvez no Ceará, Pernambuco, talvez mais lá para cima, talvez ainda dê para fazer coisas assim. Eu lembro, eu fiz uma viagem de carro. Eu fui há uns anos atrás com minha família, com meus filhos. A gente foi de Natal até a Paraíba de carro.